Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos começar a estudar modal verbs e vamos estudar os verbos modais de habilidade, ok? Ability modal verbs or modal verbs of ability. Então vamos começar aqui fazendo algumas perguntas. Can you ride a horse? I can ride a horse. And you? Can you ride a horse? Então, quando você vai responder, yes, I can, ou no, I can't. Ok? Can you swim? I can swim pretty well. E eu sei que alguns de vocês aí também são bons nadadores. So, can you swim? Você vai responder, yes, I can, ou no, I can't. And when you were 3 years old, could you swim? I couldn't. I couldn't swim when I was 3. Então você vai responder, yes, I could, ou no, I couldn't. Se você não conseguia. Eu, se fosse responder, no, I couldn't. Can you speak German? I can't. No, I can't. Então, yes, I can, or no, I can't, but I can speak English. Legal. Could you read or write when you were 5? I could. Yes, I could. No, I couldn't. Eu aprendi cedo pra caramba. And you? Could you read or write when you were 5? Ok. What about Janice? Vamos falar da Janice agora. A pessoa X. She can swim, but she can't ride a horse. Olha a cara do cavalo para ela. She can't ride a horse. She can speak Spanish and she can speak English, but she can't speak German. But Janice, she could speak Korean when she was a kid, but she can't anymore. She forgot. Ela esqueceu como é que falava coreano. She could speak, but now she can't. Então, como é que a gente faz para expressar uma habilidade ou uma capacidade de fazer alguma coisa em inglês? A gente usa verbos modais, tá bom? Nessa tabelinha, eu tenho verbos modais de habilidade e eu tenho também expressões que não são verbos modais. Vamos olhar? Se eu estou falando de uma habilidade no passado, eu posso usar could ou was able to, mais do que used to be able to, tá? Was able to é mais comum e mais usual. Então, é esse que a gente vai se fixar, tá bom? Was able to, wasn't able to, weren't able to, could, couldn't, para expressar uma habilidade no passado. Então, por exemplo, I couldn't swim when I was 3, but I could swim when I was 5. Eu aprendi nesse meio tempo. Agora, se eu quiser expressar uma habilidade no presente, eu vou usar can ou can't, quando eu não tenho essa habilidade. I can speak English, but I can't speak German. I can speak some French and some Spanish, but I can't speak Chinese. Tá bom? Eu posso também usar o verb to be. Então, I am able to. Então, querendo dizer que eu sou capaz de, que eu tenho essa capacidade de fazer alguma coisa, tá bom? Mas o can e o can't são muito mais usuais do que to be able to no presente, tá bom? No passado, was able to, were able to, é super comum, tá? E a gente já vai ver a diferença entre ele e o could. Para o futuro, eu não tenho um verbo modal. Eu posso, eventualmente, usar o can, tá?
mas é uma situação muito específica. Nós também vamos ver um exemplo, tá? A gente usa muito mais a expressão com o be able to, então will be able to, do que o verbo modal em si. Mas, gente, can e could são modal verbs. Mas tudo bem, o que são modal verbs? O que são modal verbs? Rachel, você está falando aí modal verbs, modal verbs? O que é isso? Gente, modal verbs são verbos especiais que a gente usa para complementar ou mudar o sentido. Eu mudo, eu altero o espírito do verbo. Então, em vez de eu falar eu nado, eu falo eu posso nadar, eu consigo nadar. Vocês entenderam que muda muito? É o espírito da coisa? Então, ele muda o sentido do verbo principal da frase. Entendi, Rachel. Olha, normalmente os verbos modais mudam de que jeito? Eles vão expressar uma capacidade ou uma habilidade, do jeito que a gente está fazendo aqui com o can e o could, uma possibilidade, quando é possível que isso vá acontecer, uma obrigação, uma permissão, uma sugestão, tá bom? Um pedido. Então, eles mudam os verbos dessa maneira. Nós vamos estudar cada caso diferente, tá bom? E eu digo que eles são especiais porque é o seguinte, o verbo modal, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Você sempre vai usar o verbo modal seguido de um outro verbo. E esse outro verbo vai estar sempre na base form. Nunca o infinitivo com o to, tá, gente? É o infinitivo sem o to, na base form. E ele não funciona sozinho. Porque se eu falar, eu consigo, você vai ficar me esperando, né? Fala assim, tudo bem, você consegue... O que você consegue? Né? Eu tenho que complementar isso com um verbo principal. Eu consigo falar inglês fluentemente, por exemplo. Tá bom? Outra coisa, ele não varia conforme o sujeito. Então, por exemplo, eu não coloco S quando é terceira pessoa do singular. Eu não uso o verbo modal no infinitivo, então não tem to na frente do verbo modal. Não tem forma de ing para o verbo modal. Não tem particípio passado para o verbo modal. Daquele jeito que ele é. E pronto, acabou. Ele não muda, tá bom? E na hora de fazer perguntas, ele funciona como se fosse um verbo auxiliar. Então, na hora de fazer pergunta, eu inverto o verbo modal com o sujeito da frase. Pronto, fiz a pergunta. O verbo principal fica depois do sujeito, mas o verbo modal é como se ele fosse um verbo auxiliar, tá? Ele vem para antes do sujeito. E se eu for fazer uma frase negativa, aí eu uso a palavrinha not, ou a contração, juntinho do verbo modal. Ele gruda no verbo modal. Então, vocês perceberam que na hora de montar as frases, ele funciona realmente como um verbo auxiliar, não é, gente? Vamos lá. Agora, os verbos modais para expressar habilidade são dois. Olha lá. Para expressar habilidade no presente, a gente usa can, ou can't na negativa, ou cannot. Olha como é engraçado o jeito que a gente escreve o cannot. É como se fosse o can e o not separado, só que a gente gruda os dois, tá bom? Não pode escrever separado. Ou a gente escreve contraído, can't, ou então é cannot, tudo grudadinho. Olha os exemplos. I can count up to 10 in German. Eu consigo contar, eu sou capaz de contar até 10 em alemão. Ned can dance really well. O Ned consegue dançar ou pode dançar muito bem. Ele dança muito bem. I can't open the window. Eu não consigo abrir a janela. They can't swim. Se tacar na piscina, morre afogado. Eles não conseguem nadar, tá bom? Eles não têm essa capacidade ou essa habilidade. Agora, para a habilidade no passado, a gente pode usar tanto o could ou couldn't, ou was able ou were able to. Legal?
Qual a diferença entre os dois? A diferença é que eu uso could ou couldn't para alguma coisa que é inespecífica. Então, não é uma ação específica, uma capacidade específica daquele momento. E eu uso were able to e was able to quando é inespecífico. Olha os exemplos. Ingrid could play the violin by the time she was 6. Então, uma coisa que quando ela tinha 6 anos, ela conseguia tocar o violino. Fortunately for Liverpool, he was able to play. Então, nessa vez específica, por isso que eu usei o be able to. Quando eu uso be able to, é uma situação específica. Tá vendo? Nessa vez, ele foi capaz de jogar. Sei lá, estava contundido, alguma coisa, ele foi capaz de jogar. Ou, the pilot was able to land the plane safely. Então, nessa vez específica, o piloto conseguiu aterrissar o avião com segurança. É específico, eu uso be able to no passado. Se é inespecífico, se é genérico, eu uso could. Então, olha a primeira lá. Ingrid could play the violin by the time she was 6. Não é que ela tocou uma vez só. Ela tocava quando ela tinha 6 anos. Entenderam? Agora, no futuro, para habilidade no futuro, é só will ou won't be able to. Então, the president will not be able to govern alone by himself. The baby will soon be able to stand up all by himself. Will you be able to set up my PC? Theo won't be able to come to the party. Então, aqui eu estou falando de habilidades no futuro, tá bom? Então, novamente ali na nossa tabelinha, eu quero que vocês vejam. No passado eu uso could ou o was able to, were able to. No presente eu uso mais o can, tá? O be able to, muito dificilmente eu vou usar. E no futuro, somente o be able to, tá? Ok, agora vamos ao significado. Então, quando a gente fala sobre habilidade no presente, a gente usa can mais do que be able to, como eu havia falado, tá bom? Então, habilidade no presente, can é mais comum do que be able to. Mas, quando eu estou falando de uma habilidade no passado, was able to é usado quando eu estou falando de um acontecimento específico, uma situação específica. E eu uso could para falar da habilidade no passado quando eu estou falando de uma habilidade em geral. Vamos ver os exemplos? He can swim really well. É uma habilidade no presente. Fortunately for Liverpool, he was able to play. Então, on that particular day, naquele jogo, naquele dia, ele foi capaz de jogar. Ou, I could design a web page when I was still a kid. Eu conseguia desenhar uma página de web quando eu era uma criança, tá bom? É uma habilidade geral, não estou falando de uma vez específica. Então vamos lá, estou falando de mim. When I was a kid, I could touch my nose with my tongue, but now I can't do it anymore. Ó, não vai nem a pau. Então, I could do it, but now I can't do it anymore. I can't, but I could when I was a kid, ok? E eu quero que vocês pensem em alguma coisa. What could you do when you were a little kid that you cannot do anymore? O que você conseguia fazer e que você não consegue mais? Pensa aí. Escreve para mim. Isso. Então, pessoal, a atividade da aula de hoje, a atividade de presença é responder a essa pergunta aí lá no Forms. What could you do when you were a little kid that you cannot do anymore? Tá bom? E a atividade da aula, eu publiquei uma folha de atividades em PDF
e eu vou pedir para vocês, presta atenção nas instruções, porque eu quero que vocês façam umas anotações na apostila. Eu vou substituir 3 páginas da apostila pela folha de atividades, porque eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente da abordagem da apostila na hora de explicar os modal verbs para vocês. Então, eu estou deixando a apostila um pouquinho de lado agora e estou substituindo esses exercícios, tá bom? Então, não esquece de fazer a anotaçãozinha, porque senão depois você fica confuso. Ah, que aula que foi que a Rachel deu esse exercício? Então, vai ter coisa ali na apostila que eu vou passar batido, tá? Faz o download lá do PDF. No PDF tem os espacinhos para você preencher dentro do PDF mesmo. Então, tenta fazer desse jeito, ou então você imprime, faz, ou faz as respostas no seu caderno, tá bom? As respostas dos exercícios, a resolução está no próprio PDF. Você vai corrigir depois que fizer. E se tiver dúvida, vem falar comigo. Não fica com dúvida, tá bom, gente? See you online!